pessoal, eu sou a Fernanda, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo de hoje eu estou aqui para falar sobre o livro A Mão e a Luva, do Machado de Assis. Sempre que a gente pensa em Machado de Assis, a gente pensa, no geral, nas obras realistas de Machado, que são as obras pela qual ele é mais reconhecido, ele é mais aclamado. O fato é que a gente não pode resumir Machado só ao realismo, acho que é um pouco injusto, porque Machado ele fez tanta coisa a mais. Tem contos para serem lidos, crônicas, ele trabalhou para um jornal, ele publicou romances do romantismo. Tem muita coisa para desbravar da produção artístico-literária do Machado de Assis e vale muito a pena a gente conhecer mais esse escritor a fundo. Aqui no canal eu tenho um vídeo com resenha de outro livro dele, que é o Helena, que também é um romance romântico, como também é o caso de A Mão e a Luva. É um vídeo um pouco antigo, mas eu gosto bastante dessa resenha, então fica aí a recomendação. Bom, A Mão e a Luva foi publicado em 1874. Foi o segundo romance do Machado e o primeiro a ser publicado em folhetim, né? Que é aquele formatozinho bem característico do romantismo, onde você tem que estar sempre comprando um jornal para você conseguir ler aquele livro, o segundo, o terceiro, o quinto capítulo. Não vinha tudo junto num livro só, como a gente costuma ver hoje disponível nas livrarias, nas bibliotecas, etc. A Mão e a Luva, ela é uma história muito simples, muito característica da época. Eu acho que a coisa mais interessante do livro é o contraste entre dois movimentos, que no caso são o romantismo e o realismo. Nessa época o realismo ainda não tinha começado, mas o romantismo também ainda não tinha acabado. A Mão e a Luva é aquilo que a gente chama de romance de transição, ela tá bem ali no meio. Ao mesmo tempo que ela tem características ainda românticas e ela foi publicada ainda nesse período e a gente considera ela romantismo porque o realismo ainda não tinha começado, ela tem características que já dão uma prévia do que há por vir, que no caso é o realismo. Eu tinha um professor que ele costumava dizer que nenhum movimento, nenhuma revolução acontece do dia pra noite. Tipo, ninguém dorme amando a monarquia e acorda no dia seguinte querendo uma república. E é do mesmo jeito na literatura. Ninguém dorme amando o romantismo e no dia seguinte quer do nada escrever uma obra realista. Essas datas que a gente tem quando a gente estuda sobre a história da literatura, o romantismo começou em data tal, o realismo começou em data tal. São datas que são colocadas depois de muito tempo por estudiosos para facilitar a compreensão e o estudo desses movimentos. Só que a gente tem que ter em mente que enquanto o movimento está acontecendo, não tem nenhum escritor pensando, esse é o nosso último mês escrevendo obras românticas. A partir do dia tal, no mês tal, a gente vai escrever obra realista, beleza? Não é assim que as coisas funcionam. Os movimentos eles acontecem muito naturalmente. São questões de tendências, né? E características que vão surgindo aos poucos. E dá pra gente perceber muito isso no livro A Mão e a Luva. É muito interessante ver esse contraste entre romântico e realista. E a gente já percebe isso literalmente na primeira página do livro. É um diálogo entre dois dos personagens principais que diz assim, eu vou ler aqui com vocês. Mas que pretendes fazer agora? Morrer. Morrer? Que ideia! Deixa-te disso, Estevão. Não se morre por tão pouco. Morre-se. Quem não padece estas dores, não as pode avaliar. O golpe foi profundo e meu coração é pusilânime. Por mais aborrecível que pareça a ideia da morte, pior, muito pior do que ela é a de viver. Ah, tu não sabes o que isto é? Sei, um namoro gorado. Luiz, e se em cada caso de namoro gorado morresse um homem, tinha já diminuído muito o gênero humano. Então a gente vê nesse diálogo, se a gente for parar pra pensar, é como se fosse a representação realmente do realismo contra o romantismo. O romantismo ele tem muito essa coisa do passional, sabe? Você mata e você morre por causa desse amor. A gente tem Iracema em que a personagem morre por causa do amor. Tem 5 minutos em que a personagem ressuscita por causa do amor. É tudo muito forte, é tudo muito intenso. Já no realismo não tem isso, sabe? É uma coisa bem vida real mesmo. Quem é que quer se matar por causa que um namorado não deu certo, minha gente? Vê se isso pode fazer isso hoje em dia, não dá certo. E realmente, como o Luiz fala, se todo mundo que já teve uma decepção amorosa fosse inventar de querer morrer, pronto, não tinha mais ser humano vivo nessa terra, não. Isso me lembra muito, na verdade, um momento lá do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde o Brás Cubas ele é mandado pelo pai dele pra morar no estrangeiro. Ele acaba tendo que se separar da mulher que ele ama. E aí, esse momento em que ele tá viajando, né, se eu não me engano é pra Portugal, ele fica dizendo que no primeiro dia quis se jogar no mar. Depois pensou em ser padre. E aí ele diz aquela célebre frase. Em 6 dias, Deus fez o mundo, e eu refiz o meu.
Quer dizer, ele recomeçou, ele mudou de ideia, ele superou esse sentimento e seguiu em frente. Coisa que em uma obra romântica é impossível você imaginar isso. Então A Mão e a Luva, ela na verdade está cheia desses momentos onde existe esse contraste, porque o romantismo já estava se desgastando e aí a partir do momento que o romantismo se desgasta, começam a surgir aos poucos, gradativamente, características que vão mais na frente acabar se tornando as características principais do movimento posterior, que no caso é o realismo. E sempre existe isso na literatura. O movimento posterior sempre vai querer refutar o que o anterior disse. Então, se no caso o romantismo ele é uma coisa mais passional, mais forte, mais intensa, mais sonhadora. O realismo não. O realismo é já mais pé no chão, o realismo já é mais cabeça, o realismo já é mais racional, o realismo já é mais real. Eu acho que Estevão é um personagem que vai sofrer muito ao longo desse livro, então você se prepare caso você não tenha lido. Ele não pensa muito bem, ele age muito por coração, muito por sentimento, e é justamente por causa disso que ele vai sofrer tanto. Eu vejo no Estevão também muitas vezes a forma como o romântico é ridicularizado, uma prévia do que tá por vir também no realismo. Tem sempre isso também, né, nos movimentos. O realismo, ele tem muito isso de querer ridicularizar o romântico, e eu acho que Machado faz muito isso através do Estevão. E a nossa protagonista, que eu não posso deixar de falar dela, né, a Guiomar, na verdade ela que faz a história se desenvolver. Não vou falar muito do enredo pra não perder muita graça, porque também não tem muita coisa acontecendo no livro. Eu acho que justamente a parte mais interessante dele é essa parte da análise, do contraste entre romântico e realista, porque se for falar mesmo de enredo, é basicamente uma personagem feminina, no caso a Guiomar, sendo cortejada por diferentes homens e tendo que decidir qual deles é o melhor. E a Guiomar, ela também é um reflexo incrível do quanto o romantismo já estava se desgastando nessa época. Enquanto a gente está acostumada a ver em obras românticas aquela personagem feminina idealizada, virgem, pura, não sei o que, ai, nossa, maravilhosa, um anjo. A gente tem na Guiomar o reflexo da vida real. Há quem diga que ela é má, há quem diga que ela é fria, que, ai, nossa, o que ela fez foi muito triste, ela podia ter sido mais boazinha. Justamente porque ela acaba sendo cortejada e tal, e ela decide com quem ela vai se casar, com quem ela vai ficar, de um jeito assim muito frio para algumas pessoas. Mas eu acho que a gente tem que entender que a gente tá com uma história baseada em uma época onde as mulheres elas não tinham muitas opções de vida. Você não pode ter muita liberdade para estudar, você não tem liberdade para escolher o que você quer fazer na sua vida, se você quer trabalhar, se você quer viajar. O casamento, então, ele acaba sendo a sua única chance de você alavancar a sua vida, o seu status social, você casar porque você gosta da pessoa, porque você quer ficar com essa pessoa. É uma coisa que não é regra. Na verdade, você casa porque você quer unir posses, porque você quer unir interesses. A protagonista ela é muito realista nesse aspecto. A Guiomar, ela me lembra muito a senhorita Lucas de Orgulho e Preconceito, que ela acaba realmente se casando por uma questão de necessidade, porque ela quer ter independência, porque ela quer ter, enfim, sua vida. E a Guiomar também, ela acaba escolhendo o pretendente dela entre os três, o que melhor pode oferecer a ela um status social, o que melhor pode oferecer a ela uma vida boa. E eu não acho que ela esteja errada por isso, eu acho que ela tá totalmente de acordo com a época dela. Enfim, gente, amor não enche barriga, principalmente nessa época. Ela se casa inicialmente porque vai ser melhor a longo prazo, ela faz essa análise muito bem feita na cabeça dela e depois acaba se dando bem com esse homem. Então, assim, vai convivendo com ele depois já de casar, depois de já estarem sob o mesmo teto, e aí os dois vão construindo uma vida juntos, então isso é muito legal. Esse é, sem dúvida, um dos meus livros favoritos do Machado. Eu espero muito também que vocês gostem. Se vocês já tiverem lido, deixem aqui nos comentários para eu saber. Se vocês ainda não tiverem lido ou tiverem com vontade de ler, também me digam. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Depois de muita luta, eu consegui gravar esse vídeo, porque não tava fácil. Deixem seu gostei, se inscrevam no canal, ativem as notificações pra saber quando vai ter vídeo novo. E é isso, gente. Vamos se cuidar, né, gente? Não fica saindo de casa sem necessidade, não. Pelo amor de Deus, não tá fácil, tá? É isso, um beijo. Se cuidem, cuidem dos seus e tchau, tchau.